contemplar e olhar na ótica do Espírito, você ia ver aquilo que o próprio Paulo disse, que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão na região celestial. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está o tempo todo guarnecendo este povo chamado cristão, esse povo chamado crente, que são lavados pelo sangue de Jesus. E quando se trata de uma campanha como essa, de conquistar o que é impossível, é uma campanha que mexe na região celestial, nos seres espirituais da maldade, mexe com o nosso adversário. Por que mexe com ele? Porque a gente depositamos a nossa fé no Senhor Jesus. A nossa fé não está em homem natural. A nossa fé não está em dinheiro. Não está em nada que são materializado nesta terra. A nossa fé está no Senhor Jesus. E tudo que a gente crê e pede a Ele, Ele nos dá. Mateus 7,7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei. João no capítulo 15 diz: se a minha palavra estiveres em vós, e se vós estiveres em mim, pedirei todas as coisas que quiseres, e eu vos darei. O Senhor, Ele ainda é fiel. Ele continua sendo fiel. E você foi a pessoa exclusiva de Deus para este culto, para receber a tua vitória. É possível que você entenda que quando a gente chega na casa do Senhor, a gente chegamos no lugar aonde Deus tem preparado o melhor para cada um de nós, irmão. E a gente sabe que onde se reúne o nome do Senhor, aonde se proclama o nome do Senhor, Ele está naquele lugar. Esta era a certeza que tinha as irmãs de Lázaro. Era a certeza da presença de Jesus. Era Jesus estar ali em Betânia, para que o irmão dela recebesse ali uma palavra vinda da parte do próprio Jesus, possivelmente dizendo: enfermidade, saia do corpo de Lázaro. Doença, desapareça do corpo deste homem. Como muitos foram curados, como muitos foram abençoados, cegos tiveram oportunidade de ver, coxos tiveram oportunidade de andar com as suas pernas normais, mortos tiveram oportunidade de ressuscitar, ainda que fosse já feito cortejo para levar para ser sepultado, voltou para casa, entregue a sua mãe como filho da viúva, aquela lá na cidade de Naim. Então Jesus, Ele é aquele que opera no impossível. Se eu não posso, mas Ele pode. E foi essa fé, essa esperança, esse desejo de Jesus estar ali na casa delas, que o fez elas mandar a notícia que Lázaro estava enfermo, e recebendo a notícia, Jesus falou assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que seja manifesto a glória de Deus. Então a causa, o problema, a dificuldade, a prova, ela não é para destruir a minha nem a sua vida. Ela é para que a glória de Deus ela seja manifesta. Porque se eu creio num Deus verdadeiro,
Se eu creio num Deus que fez os céus e fez a terra, e Ele tanto manda lá em cima como manda aqui embaixo. Então não tem como eu ficar duvidoso quando vem uma aprovação. Não tem como ficar duvidoso quando vem uma luta ao nosso encontro. Porque bem sabemos que se eu não posso, mas Ele pode. Então, se eu não tenho como, mas Ele tem como fazer. E existe toda uma situação em que nós precisamos inteiramente acreditar no Senhor Jesus, porque é Ele que faz as coisas acontecerem. Às vezes a gente pensa que é num grande movimento, às vezes a gente pensa que é num grande barulho, às vezes a gente pensa que é numa situação, como por exemplo, daquela multidão que estava com Jesus Cristo, naquele dia em que pregava o Senhor Jesus na primeira multiplicação. Era uma grande multidão que estava lá. E já passando dias que o Senhor pregava a palavra, ali levaram coxo, levaram aleijado, levaram cegos, pessoas que estavam precisando de ser curadas, e milagres aconteceram instantaneamente ali naquele lugar. E Jesus, olhando ali para os discípulos e olhando para a multidão, vendo que já estava para os despedir, Jesus olhou para os discípulos e os chamou à parte e disse: não seria bom que o despedisse eles com fome? E os discípulos olharam para Jesus e disse: onde é que dentro de um deserto desse encontremos comida, ou seja, encontremos pão para alimentar tanta gente desse jeito? É porque eles ainda não tinham entendido o mistério, que eles estavam falando ali com o autor da multiplicação. Eles estavam falando ali com aquele que uma palavra só faz alguém que está morto se levantar. Eles não estavam entendendo o mistério da coisa. E o Senhor perguntou para ele o que é que eles tinham ali. E eles apenas tinham um pouquinho de pão, e eles tinham um pouquinho de peixe. Não tinha muita coisa, eles tinham poucas, mas o Senhor pediu para que eu trouxesse até a eles. Por que isso? Porque aquele que tem o poder de multiplicar estava presente. Então olhe para teu irmão e diga: aquele que tem o poder de multiplicar a bênção do Senhor na tua vida está presente nesta casa, nesta noite. Aleluia. E eles não tinham nada. E Jesus disse para eles: não é misto que despeça eles com fome. E eles, na verdade, não tinham absolutamente muita coisa, mas eles tinham um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. E Jesus Cristo, ele pediu para que eu trouxesse, e a palavra diz que mando que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, quantos eles tinham? Um pouquinho de pães, 5 apenas. E pegou 2 peixes, ele só tinha 2 peixes, ali não tinha muita coisa. Mas o Senhor Jesus ergueu os olhos para o céu, e abençoou, e partiu, e entregou aos seus discípulos, e os discípulos alimentaram todos aqueles que estavam ali, que padecendo a necessidade de comer. E a palavra diz que comeram aproximadamente 5.000 homens, sem contar
as crianças que estavam ali. Então, o que é impossível para mim é possível para Deus. Basta que eu creia. Então, era esta a necessidade que tinha a irmã de Lázaro, que Jesus chegasse ali. Por isso que esse versículo de número 40 que nós lemos todas as semanas na campanha, que diz assim: Jesus, não tenho eu te dito que se creres verás a glória de Deus? Então, qual foi a primeira palavra que Jesus falou quando recebeu a notícia que Lázaro estava doente? Ele disse: essa doença não é para a morte, é para que seja manifesto o quê? A glória de Deus. Então, assim, quando Jesus chega e ele fala com a irmã de Lázaro novamente, já agora na porta do sepulcro, certamente, ou se aproximando, ele disse: eu não já tenho falado para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então, quando a gente quiser ver a glória de Deus, precisamos tirar essa visão naturalizada que vê defeito, que vê a causa como um gigante, que vê a necessidade como um abismo. A gente precisa tirar esse olhar naturalizado, esse olhar natural, e olhar espiritualmente falando pela fé e acreditando que 5 peixes pode comer 5.000 pessoas, ou seja, que 5 pães pode comer 5.000 pessoas, e 2 peixes pode alimentar 5.000 pessoas. Assim como Lázaro, já 4 dias, voltou à vida, porque Jesus deu a vida a ele de volta. O que é que está passando, digamos, na sua mente, durante uma campanha desse nível? Será que existe fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus? E um grão de mostarda é muito pequeno. E ele ainda disse: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte que se transporte para o outro lado, e assim será feito. Então, se a sua fé, por menor que seja, mas se ela é em Jesus, fala para a provação: tu estás vencido em nome de Jesus. Fala para a dificuldade: você vai desaparecer em nome de Jesus. E assim será, e assim acontecerá, porque é tudo para que seja manifesto a glória de Deus. Até a comida que a gente come, até a água que a gente bebe, é para que seja manifesta a glória de Deus. É por isso que a palavra diz que comamos ou que bebamos, tudo seja para a glória de Deus. Não é nada para a glória de homem. Milagre quem faz é Jesus. Porta quem abre é o Senhor. Às vezes ele usa alguém, mas a porta quem abre é ele. A bênção quem traz é ele. A multiplicação quem faz é ele. Às vezes você diz: mas eu tenho tão pouquinho. Mas esse teu pouquinho com Deus se torna muito. É isso que a palavra diz. O pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus se torna nada. Então pega o teu pouquinho e apresenta a Deus, como Jesus fez com os 5 pães. Ele pegou os 5 pães e ele não apresentou à multidão. Ele não chegou para dizer: Mateus, João, Tiago, olha aqui, 5 pães. Não, ele apresentou ao Pai e deu graça. Você sabe o que quer dizer dar graça? Agradecer. Quem sabe Jesus disse: muito obrigado, Pai, porque eu tenho 5 pães na minha mão e eu estou vendo aqui essa multidão, mas eu acredito que é o Senhor, que é o meu Pai, o Deus do impossível, não vai deixar ninguém com fome.
E assim foi. Todos se alimentaram. Todos ficaram fartos. E grande foi a vitória para aquele povo. Porque todos ficaram alimentados. E ainda sobrou. Porque Deus dá com sobra. Você quer que se multiplique? Como é que pode uma coisa pequena se multiplicar, irmão? Como é que pode algo pequeno se tornar grande? Não é incrível isso, irmão? Algo pequeno se torna grande. Só se torna grande quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, irmão. Aí tudo fica grande. Tudo se multiplica. Mas quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente coloca o nosso eu, aí a coisa fica mais complicada do que já está. Marta tentou. Ela tentou dizer para Jesus que já fazia 4 dias. Tentando ela explicar que há 4 dias tinha sido sepultado. Porque a nossa fé ela é limitada, irmão. Ela tem um certo limite. A nossa fé ela só fica extravagante. Ela só fica sobrenatural quando a gente começamos a entrar na dimensão da fé em Deus. Quando a gente acredita que Deus é maior, aí a gente sabe que a gente não pode, mas Ele pode. Faz 4 dias, tá certo, tira essa pedra daí. Já cheira mal, tudo bem, mas tira a pedra. Quando tiraram a pedra da porta do sepulcro, Jesus, ele falou com o Pai. Olha para o teu irmão e diga, tudo que tu for fazer, fala primeiro com Deus. A porta pode estar aberta, mas você primeiro converse com Deus. Pode ser até que a porta já esteja aberta, mas primeiro você diga Deus, fale com Ele. Aí Ele vai aperfeiçoar. Porque Ele é o que começa e é Ele que aperfeiçoa todas as coisas. Acredite nisso que eu estou te falando hoje. Deus é aquele que aperfeiçoa. E a palavra diz que Jesus falou para o Pai, dizendo, eu só tenho falado isso por causa da multidão que está aqui, para que eles acreditem que o Senhor me enviou. E tendo dito aquilo, ele gritou e disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu imediatamente. É isso que eu quero que a igreja do Senhor entenda, que o milagre de Jesus depende também da minha fé. Eu tenho que acreditar no impossível. Já faz tempo, mas Deus já disse a última palavra. Se Ele não disse a última palavra, então está dentro de um processo de Deus. Se Deus não falou a última palavra, por que eu estou temendo? Você sabe qual é a última palavra do Senhor? A última palavra do Senhor fecha todas as portas ou abre todas as portas. A última palavra do Senhor ou fecha a porta ou abre a porta. Ou faz você viver ou faz você morrer. Essa é a última palavra do Senhor. Para Lázaro ele disse, vem para fora. Ele veio e viveu novamente. E a palavra diz que ainda teve um banquete depois de alguns dias, lá em Betânia, na casa de Lázaro,
E estava Jesus presente, com Lázaro ressuscitado, sentado na mesa com eles, com Marta e Maria, e muitos judeus ali olharam, judeus fariseus, e desejaram matar a Lázaro, para não haver o grande testemunho de que ele realmente, depois de ressuscitado, ainda sentou na mesa com Jesus Cristo, e tiveram a oportunidade de comer junto. Quando eu vejo esse texto, eu me lembro do Salmo 23. Eu me lembro do Salmo 23, quando fala: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Eu lembro disso aí. Então, o que Deus quer fazer com você, igreja do Senhor, aqui em quilômetro 6, é preparar nesses dias uma mesa, um banquete extraordinário, descer uma unção sobrenatural do seu Santo Espírito, encher você de poder e de autoridade, e dizer: foi eu que lhe plantei aqui e acabou. Deus é assim. Deus é fiel. Eu não sei se os irmãos já viram, uma certa vez que Jesus chegou numa cidade chamada Cafarnaum. Quando ele chegou numa cidade chamada Cafarnaum, ele entrou ali e hospedou-se numa casa. E começou as pessoas saber que Jesus estava ali e vieram. A palavra do Senhor diz que logo se ajuntou tantos que não tinha lugar nem junto das portas para alguém entrar. Não havia lugar. Quando souberam que Jesus estava lá. Agora, dentro dessa multidão, imagine, a necessidade de cada um era diferente. Cada um necessitava de uma bênção. E ali aquela casa ficou superlotada de gente. Quem quisesse entrar pelas portas seria impedido de entrar, porque não tinha como entrar. Mas a palavra diz que vinha sendo trazido um paralítico em uma cama por 4 homens. E segundo o desejo do coração desses 4 homens, era levar esse paralítico à presença de Jesus. E quando eles chegaram naquela casa, encontraram a causa impossível. Não tinha como entrar com a cama no meio daquela multidão, pois as portas estavam repletas de pessoas. E quem sabe o tumulto ali dentro era muito grande. Se eles não acreditassem, e se eles não tivessem a expectativa de que Jesus, ao estar ali, iria fazer uma grande obra na vida daquele paralítico, eles tinham retornado. E tinham falado para aquele paralítico: vamos aguardar uma outra oportunidade. Porque hoje não dá para entrar na casa. Está superlotada. Não tem como a gente entrar aqui. Olha para o teu irmão e diga: nós precisamos gerar uma ocasião para Deus operar. Nós precisamos tomar uma decisão para Deus fazer. Eles geraram uma situação além da necessidade daquele paralítico. Eles desejaram colocar o paralítico por cima do telhado da casa. Aqueles 4 homens, imagina eles se combinando: vamos colocar esse paralítico por cima do telhado, mas hoje a gente leva ele à presença de Jesus, e hoje a gente vamos ver o milagre acontecer, e hoje a gente vamos ver o impossível se realizar. Vamos enfrentar esse desafio.
E o desafio deles foi levantar aquele paralítico para cima daquele telhado, daquela casa. Veja a dificuldade. Tem pessoas que quando a prova ela já está passando, quem sabe de um certo limite, você já fica dizendo, não, Deus não está me ouvindo. As minhas orações não estão chegando no céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Tome uma posição. Ou creia no Senhor Jesus Cristo, ou creia na prova. Porque se você crê em Jesus, Jesus vai tirar na prova. Mas se você crê na provação, tu vai permanecer nela. Aquele paralítico foi levado para cima do telhado. Abriram aquele telhado ali, descobriram aquela casa. Eu imagino que aqueles que estavam ali dentro começaram a ver algo estranho no telhado da casa. Vocês já viram um animalzinho chamado gato passar por cima de uma casa na velocidade, como ele faz, um barulhozinho? E a gente às vezes até se assusta. O que é isso que está acontecendo? Às vezes é ele que está passando, correndo em cima da casa. Chega, abala as telhas. Mas agora quem estava ali era um paralítico, 4 homens em cima de um telhado, abrindo aquelas telhas para colocar um leito. Agora imagine como era que estava acontecendo esse movimento. Será que eles estavam serrando os caibros da casa? Será que aquela casa, como é que era coberta aquela casa? Se tinha telha, se não tinha telha? Se era uma lona que cobria, alguma coisa, eles estavam fazendo ali um meio de colocar o paralítico na presença de Jesus. E eu quero dizer a você, que a dificuldade que você tiver, você tem que gerar uma situação de trazê-la à presença de Jesus e acreditar que o milagre vai acontecer. Quando o paralítico é descido à presença de Jesus, eu imagino aquela multidão toda olhando para a situação. Porque às vezes quando a prova vem, as pessoas olham para a situação. Meu Jesus, que coisa difícil. Como é que eu vou fazer agora? Tu não é quem vai fazer. Quem vai fazer é Deus, então acredita nele. Chegou lá o paralítico na presença de Jesus, e Jesus olhou assim, aí disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí houve aquela murmuração. Ele está lançando blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Estava um montão de religiosos, de descrente, daqueles que acreditavam possivelmente só na letra e não no poder. Quem sabe alguns curiosos que queriam saber o que estava acontecendo ali dentro, julgaram logo. Porque tem pessoas que vêm para a igreja para receber a bênção, tem outros que vêm para curiar o que vai acontecer no culto, né, irmãos? Curiar o que vai acontecer no culto, quem veio, quem não veio, quem faltou, quem deixou de cantar, quem cantou bem, quem não cantou bem, qual foi o hino que começou. Fica aquele protocolo sendo gerado, em vez de se aproximar de Jesus e pedir a vitória a Ele para Ele dar. Está perdoado teus pecados. Isso é uma maldição. Quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus olhou para eles e percebendo pela onisciência de Jesus, ele sabe o que está dentro do teu coração, porque eu não estou sabendo, mas ele sabe o que se passa aí por dentro agora. Aí Jesus, arrazoando o que se passava no coração dele, disse, deixa eu te fazer uma pergunta, o que é mais fácil? É dizer, filho, perdoado estão os seus pecados, ou dizer, te levanta, pega teu leito e vai para a tua casa.
para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, e na mesma hora disse ao paralítico: se levante, pegue o seu leito e vá para a sua casa, e o paralítico se levantou. O paralítico ficou de pé e tomou o seu leito. E eu fico imaginando como é que ele passou no meio daquela multidão de incrédulos. Era paralítico, vinha deitado numa cama, agora estava com a cama na cabeça, levando para casa. E quem sabe os curiosos tudo envergonhado, olha para o teu irmão e diz: aqueles que ficam curiando a tua vida, eles vão ficar envergonhados, porque tu vai chegar onde Deus quer, não é onde o homem quer não. Tu vai pisar onde Deus vai colocar. Deus até tapete vai preparar para você pisar, porque o impossível quem sabe é Deus. Não desvie o caminho que nem Jonas. Faça o caminho certo, porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece. Às vezes a gente diz: eu estou sozinho. Estamos, não. Ninguém está só. Quem serve a Deus não anda só, não vive só. Ainda que você chegue na igreja, abra a porta da igreja e entre e fique ali e olha as cadeiras tudo vazia, e quando você olhar de um lado para outro não vê ninguém, você pode não estar vendo ninguém com esses olhos que você só vê as cadeiras, mas se você olhar para o sobrenatural, você vai olhar que está Jesus ao seu lado, você vai olhar que o Espírito de Deus está, você vai olhar que Deus está contemplando todas as coisas, e ainda tem anjo ao teu redor, te guardando todos os momentos. Precisamos acreditar em Jesus, irmãos. Se creres, verás a glória de Deus. E Deus está operando. Nesses últimos dias, Deus está fazendo coisas aqui na igreja que vocês não imaginam. Deus está limpando os céus para derramar uma chuva de bênção muito grande. Parece até que os olhos dos